Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos falar, gente, das 3 verdades do livro de Salmos, capítulo 32, que a gente chegamos nesses salmos, e o tema desses salmos que o rei Davi escreveu é o perdão que restaura, gente. Olha, o perdão, gente, quando a gente tem o poder de liberar o perdão, parece que a gente tira o peso que nós está recarregando nas costas. E esse de liberar o perdão, eu vou falar das 3 verdades que o Senhor Jesus quer que a gente façamos. A primeira verdade é que o perdão de Deus traz felicidade. E olha o que está escrito no versículo 1 desse capítulo de Salmos 32. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Ou seja, gente, a alegria, não existe alegria maior do que viver em paz com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá na Nova Jerusalém não vai haver mais pecado, porque o nosso corpo vai estar transformado, parecidos com o corpo de Cristo, quando ele ressuscitou. E isso, gente, é uma verdade, e a gente viver em paz, viver em comunhão com o Senhor Jesus, até mesmo pode vir a morte, mas nós morramos com Cristo Jesus, e nós sabemos com aonde que a gente vai estar junto com Ele. Agora, gente, a segunda verdade é a confissão gera restauração. Isso está no versículo 5 desse capítulo desses Salmos, que diz assim: confessei-te o meu pecado, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Ou seja, gente, a gente confessar genuinamente, ser sincero com o nosso Senhor, quebrantar o nosso coração, falar com Ele com sinceridade. O Senhor Jesus, Ele nos restaura, Ele nos revigora e nos dá, nós arrependemos sinceramente diante dEle. E isso, gente, é uma verdade, está no versículo 5 desse capítulo. Conversar-te-ei traz restauração. A gente conversar com o Rei dos Reis, conversar com o Senhor dos Senhores, e assim, o Espírito Santo vem e age, que assim, não tem outra maneira, não tem outra razão, não tem outra circunstância a não ser adorar esse Deus poderoso, adorar esse Deus maravilhoso que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, gente, a terceira verdade é que Deus orienta os seus filhos. Olha, gente, chamado de seus filhos. Isso está no versículo 8 desse capítulo de Salmos 32, que diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Olha, gente, tanto que esse Deus é poderoso e maravilhoso. Ele nos instrui, Ele nos ensina e também nos leva ao caminho. Qual é esse caminho? Está do livro, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. No Salmos de Davi é o Bimar, desde dos 5 Pentateucos e o Bimar, ou seja, dos livros dos profetas. E isso, gente, está aqui e ainda nos ensina que nós somos instruídos como 10 mandamentos, está ali, nos ensina de forma como a gente tem que andar, que é como exemplo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro, o caminho, que é Ele, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esses 3, instruir, ensinar e caminhar, o Senhor Jesus, Ele nos deu. Ainda por cima, nosso Senhor Jesus foi mais além, que falou: é necessário eu subir para eu enviar o Consolador. Esse Consolador, gente, é o Espírito Santo, que nos molda aonde a gente devemos seguir, ou seja, onde nós devemos ser instruídos, aonde nós devemos ser ensinados e aonde nós deve ser caminhado. Esse caminho é onde? A direção do Rei, a direção do Senhor dos Senhores, o Senhor que fez tudo e todos, o nosso Senhor Jesus Cristo, com o intermédio do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso, gente, nos ensina, o salmista Davi nos ensina isso. Ou seja,
né? Nós pedimos perdão, né? Nós confessamos os nossos pecados. E o terceiro, Deus orienta. Olha que maravilha desse versículo 32, do capítulo 32 nos ensina. E a reflexão, gente, desse capítulo 32 nos mostra que o Senhor mostra o caminho certo para quem busca a sua orientação. E a orientação não tem como, gente. Tá aqui, ó, tá na palavra do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a palavra tá aqui no celular, tá, né, na Bíblia, né, tá também nos computadores online, ou seja, a palavra de Deus tá disponível para todos. Basta o que a gente fazer? Buscar, né, pedir orientação, ser ensinado para chegar no caminho, chegar no bimá que é chamado, né, o nosso Senhor, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é lá na Nova Jerusalém. Crê nisso, no nome poderoso, precioso, maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo.